Bem-vindos a mais uma Fast Talk da JTV. Manuel Pinho ficou detido esta terça-feira após interrogatório. O antigo ministro da Economia está indiciado por fraude fiscal e branqueamento de capitais no âmbito do caso EDP. O que justifica esta detenção? Pode-se falar de um grave abuso de poder, como disse o advogado do ex-ministro Ricardo Sá Fernandes. Para perceber melhor os contornos desta detenção e o que esperar dos próximos dias, temos connosco Paulo de Sá e Cunha, sócio da Quatro Casas Portugal. Bem-vindo, Dr. Paulo de Sá e Cunha. No início de novembro, o interrogatório a Manuel Pinho foi adiado para 14 de dezembro, a pedido da defesa do antigo ministro da Economia, perante a apresentação de 600 novos factos por parte do Ministério Público. No entanto, o ex-governante acabou por ser detido no TSIAP enquanto aguardava para interrogatório do caso EDP. Esta situação de detenção, ainda antes da realização de diligência que estava marcada, é usual? Bom, eu pelas notícias que tenho lido e a minha informação baseia-se exclusivamente naquilo que está a circular na comunicação social, haveria um hipotético perigo de fuga que o Ministério Público pretende acautelar através de uma alteração da medida de coação aplicada ao Dr. Manuel Pinho e relativamente à sua mulher, que também será ouvida hoje, a aplicação de uma medida de coação que seja suficiente para evitar o perigo de fuga. Bom, é anormal porquê? Porque o perigo de fuga é um perigo que não se pode aferir em termos hipotéticos ou em termos abstratos. Só há perigo de fuga quando efetivamente se está em presença de indícios, de factos, que são demonstrativos de que é possível ou é iminente uma fuga das pessoas que estão a ser chamadas à justiça. Ora, não é normal que alguém que se apresenta voluntariamente e que alguém que pede um adiamento de uma diligência porque é confrontado com um conjunto de factos novos e que, enfim, relativamente aos quais terá que analisar, que estudar e que preparar as suas declarações e que pede o adiamento por essa razão e que depois se apresenta voluntariamente pelo seu próprio pé no Ministério Público para ser interrogado na data que lhe foi assinalada para o efeito, não é plausível que esta pessoa tenha uma intenção de fuga, pelo menos à luz destes factos. Estes factos são factos conhecidos, são factos que revelam uma vontade de colaborar com a justiça e que, portanto, à partida, não indiciam um perigo de fuga. E como o próprio advogado de Manuel Pinho disse, este sempre compareceu para prestar esclarecimentos. Eu percebo o que o meu colega diz e eu provavelmente diria o mesmo. E diria da mesma forma que ele disse. E, portanto, isto não é normal, é surpreendente. É preciso perceber que neste contexto, que tem sido muito condicionado pela fuga do Dr. João Rendeiro, como se sabe, é natural que as magistraturas tenham agora um cuidado muitíssimo maior para evitar que estes factos se repitam, este tipo de fenómenos se repitam, não é? Agora, eu tenho medo, e isso muitas vezes acontece em Portugal, que se passe de 8 para 80. Bom, ou seja, que agora se passa a aplicar medidas de coação quando elas não são necessárias ou quando não há nada que leve a supor que o perigo de fuga existe. Eu volto a dizer, o perigo de fuga tem que ser apreciado em concreto e perante indícios que o demonstrem. E, de facto, se as pessoas voluntariamente se apresentam para colaborar com a justiça e não há nenhum outro sinal de que possa estar iminente uma fuga, não vejo que haja um perigo de fuga. Agora, atenção que há outra coisa que tem que ser esclarecida. Nós não podemos pensar que a sujeição a interrogatório judicial é necessariamente para a sujeição das pessoas ou a prisão preventiva ou a obrigação de permanência na habitação. Não é assim. Porquê? Porque o nosso Código de Processo Penal obriga a que qualquer medida de coação diferente do termo de identidade e residência seja aplicada por decisão judicial e não pelo Ministério Público. E, portanto, muitas vezes, para prevenir
um hipotético perigo de fuga e, por exemplo, para sujeitar alguém a uma entrega de passaporte, a uma proibição de deslocação do conselho da residência, à prestação de uma caução carcerária, seja o que for, que seja necessário submeter esse arguido a um interrogatório judicial e a uma decisão judicial para a aplicação de medida de coação diferente do termo de identidade e residência, porque esse é o regime legal. Portanto, nós não podemos supor que a partir daqui aquilo que necessariamente vai acontecer é a prisão preventiva do Dr. Manuel Pinho e da mulher do Dr. Manuel Pinho. Não é necessariamente assim. Até porque há muitas outras medidas de coação que são menos gravosas e, havendo medidas menos gravosas e eficazes para prevenir o perigo de fuga, o que a lei determina e impõe é que essas medidas menos gravosas sejam as escolhidas em detrimento de medidas privativas da liberdade. E, portanto, essas outras medidas também passam por uma decisão de juiz e, para isso, necessariamente, é preciso sujeitar as pessoas a um interrogatório judicial para a aplicação de medida de coação. Portanto, isso poderá acontecer. Agora, acho, de facto, que estamos todos um bocadinho, todos, digo a comunidade em geral, e a comunidade jurídica e as magistraturas em particular, estamos muito impressionados com esta fuga espetacular do Dr. João Rendeiro, mas essa, enfim, é uma fuga que teve as suas circunstâncias, poderia talvez ter sido prevenida de forma mais eficaz se tivesse havido outra atenção, mas que não podemos agora generalizar isso para todos os casos, sob pena, lá está, de cairmos do 8 no 80 e de estarmos a exagerar as medidas de coação. E quanto à detenção desta terça-feira, acredita que representa uma errada noção do que é o exercício de justiça? Portanto, tal como estava a explicar e que defendeu o advogado Manuel Pinho? O que eu acho uma errada aplicação da justiça, e aí acho que estamos todos de acordo, embora depois possamos tirar diferentes conclusões, dependendo da perspectiva em que cada um está, é que um inquérito criminal como este da EDP se mantenha desde 2012. Uhum. Este inquérito é um inquérito de 2012. Nós estamos no final de 2021. Todos os prazos de duração deste inquérito foram já excedidos. A lei impõe prazos para a realização dos inquéritos e depois tem condições que permitem ampliar esses prazos se os processos se revelarem de excepcional complexidade. Portanto, Como é se que a se investigação... como é que se justifica este timing que foi ultrapassado? Eu não encontro nenhuma justificação. Acho que o discurso que há, que é um discurso recorrente e que agrada muito à opinião pública, porque as pessoas gostam de ouvir isso, que é o discurso de que os advogados interferem nos processos com manobras dilatórias de toda a ordem. Neste caso, é absolutamente surpreendente que se diga isso, porque este inquérito é um inquérito que tem início em 2012 e que começa a ter diligências visíveis em 2017, no verão de 2017. Ou seja, 5 anos depois do início é que o Ministério Público começa a fazer diligências visíveis de prova. Bom, e agora estamos em 2021 e o inquérito continua em aberto. Ainda não foi encerrado. Bom, e isso é que eu acho que é contrário à ideia de justiça. E também é contrário à ideia de justiça aquilo que eu poderia designar como os inquéritos perenes. O que é que isto quer dizer? É que nós estamos a investigar determinados factos. Este inquérito tem uma origem precisa. Aquilo que está em causa são as chamadas rendas excessivas de energia e que têm a ver com a transição de um regime que existia antes do mercado ibérico de energia e da unificação dos mercados de energia a nível europeu, e, portanto, é a transição dos contratos, dos chamados CAIs para os CNEC, não é? E é isto que surge como o tema da investigação em 2012. Mas depois, como também aconteceu em vários outros inquéritos, eu dou-lhe o exemplo da Operação Marquês, começa por se investigar um determinado núcleo de factos e depois vai saltitando para novos factos que vão aparecendo ao longo da investigação. E é por isso que os inquéritos nunca se concluem a tempo,
Porque se eu estou a investigar uma determinada realidade, mas depois, à medida que vou avançando, vou ampliando a investigação para outros suspeitos, para outros factos, e salto dos quemeques para as barragens, e salto das barragens para a possível corrupção de outro secretário de Estado e do pai do outro secretário de Estado, e por aí fora, e vou multiplicando os factos da investigação, nunca mais acabo a investigação. Bom, e esse problema é um problema de gestão do inquérito por parte do Ministério Público. Não tem nada a ver com diligências dilatórias dos advogados, que têm uma interferência muitíssimo escassa nesta fase dos inquéritos. Nós não chegamos sequer à fase de julgamento e estamos desde 2012 nisto. Sim. Bom, e portanto, isso é que choca o meu sentimento de justiça, porque de facto, se não há ou não é imprimida uma celeridade grande às investigações, e se por outro lado essas investigações se vão ampliando de forma a gerarem monstros que depois o sistema judicial não consegue gerir, não há tempo, nem há pessoas para se dedicarem ao estudo de uma matéria tão vasta, nós corremos o risco de multiplicar a Operação Marquês ou o processo Espírito Santo ao infinito, numa série de outros casos, que depois se vão arrastar longamente na fase de julgamento e que vão criar nas pessoas o sentimento de que a justiça não funciona. Bom, mas se não funciona, muitas vezes é por má gestão dos processos. E esse dedo da má gestão não pode ser apontado aos advogados. Os advogados não têm culpa disso. Nesta fase, não são os advogados quem gera os processos. Queria agradecer-lhe pela sua análise. Fique atento a estes e outros temas em jornaleconómico.pt. Até à próxima.